Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma reunião de avaliação das condições do Rio Madeira, sala de crise do Madeira. Nós, inicialmente, vamos fazer uma verificação das pessoas que estão conectadas por videoconferência para ver a qualidade do sinal e também ver quem está conectado. Bom, vamos começar pelo ONS Rio. Boa tarde, Joaquim. Boa tarde a todos. Aqui pelo ONS Rio estamos Luiz Guilhom, Rogério Braga e Paulo Diniz. Boa tarde. Obrigado. Semadem. Boa tarde a todos. Aqui está o Márcio Moraes e o Marcelo Celucci. Ok. CPRM Arthur. Boa tarde, aqui é Arthur da CPRM. Obrigado, Arthur. Porto Alegre da CPRM não está conectado, mas não está vazia. Então, Sensipan. Isso. Sensipan. Boa tarde, aqui é Astréia, eu vou repassar para os outros órgãos parceiros se apresentar. Osmar Ruani, Cargill Agrícola. Fábio Braz, PRF, Estação de Operações. Petrone, Polícia Rodoviária Federal. Hernani Abin. A Ana Cristina foi atender a uma ligação. Ok. Sedan de Rondônia. Boa tarde, aqui é Miguel Penha da Sedan Rondônia, da sala de situação. Obrigado. Governo do Acre. Boa tarde a todos, aqui é Vera Reis da sala de situação do Acre. Alain Pimentel da sala de situação. Defesa Civil lá do Amazonas. Boa tarde a todos, Gisele, monitoramento da Defesa Civil do Estado do Amazonas. Bom, Santo Antônio. Santo Antônio, se puder apresentar os dois, diz. Boa tarde a todos. Aqui Usina Santo Antônio, Sérgio Taide, Edivaldo, Igor e Chamon. Ok. Giral. Giral aqui no Rio, Marco Buch, Paula Barcelos. E em Rondônia, Porto Velho, Pedro do Trindade e de Everson Silva. Ok. Bom, a nossa programação de hoje também passa por apresentar as pessoas que estão aqui na sala. Só com o microfone só, mas vai dar para todos, por favor, secretário de Justiça. Cíntia Cespan. Antônio Augusto, Ana. Diego, Ana. Joaquim Gondim, Ana. Rodrigo Flecha, Ana. Cecilene, Ministério de Minas e Energia. Luiz Fernando, Ibama. Lancelotti, ONS. Rafael da ANEL. Matheus Anel. Joselito MMA. Bruna Craveiro, Ana. Ana Paula Fiorese, Ana. Bom, então eu vou pedir então ao Semadem que faça a sua apresentação. Muito obrigado, Joaquim. Por favor, se puder colocar a apresentação. Não sei se a gente vai conseguir ver daqui, porque estamos numa sala diferente. Você me avisa quando está colocada, por favor. Não estamos vendo. É que nós não colocamos ainda não, que a gente também está numa sala diferente. Totalmente. Só um minuto que nós estamos tentando resolver também aqui, porque a gente mudou de sala.
Ok. Só um minuto. Quando tiver na tela, eu dou o sinal, tá? Vocês estão conseguindo ver agora? Estamos. Ok, então, por favor. Ok. Bom, podemos ir na primeira figura de fato, né, que é a próxima, que é o valor da chuva observada nos últimos 7 dias. Na verdade, entre 28 de fevereiro e 6 de março, ontem. À esquerda está a chuva observada, que é basicamente uma estimativa por satélite misturado com pluviômetros, mas neste caso houve até alguns problemas no tráfego internacional de dados, no IMET, então diria que nesta oportunidade é mais estimativa de satélite do que observação de pluviômetro, mas de todas formas dá para ver especialmente no gráfico da direita, que é a comparação com a média histórica, que choveu basicamente dentro do normal, não foi nenhuma chuva tão generalizada nesta última semana. Vejam que no lado noroeste da bacia, o oeste da bacia, o trecho do Peru, enfim, o sudoeste da Bolívia, choveu um pouquinho acima da média, que são aquelas áreas em azul, mas tem outras áreas, por exemplo, mais na parte norte da bacia, também em Rondônia e no Acre, onde choveu abaixo da média. Então, de uma forma geral, diríamos que choveu mais ou menos dentro do normal, que foi o que de fato estava previsto na semana passada. A próxima figura faz uma comparação do mês de fevereiro. Na parte de cima, fevereiro de 2018, na parte de baixo, fevereiro de 2014. Dá para ver aqui que o fevereiro de 2018 foi menos chuvoso que o de 2014. Fica talvez mais claro no gráfico novamente da direita, né? O de baixo apresenta áreas maiores em azul e um azul inclusive mais escuro. Então teve chuva acima do normal, especialmente na porção oeste da bacia. E este ano, então, foi mais perto da normalidade. De novo, aí em Rondônia, até no Acre, tudo bem fora da bacia, e as chuvas ficaram abaixo da média. Então, fica claro que fevereiro é outro mês, junto com janeiro, onde este ano choveu menos do que em 2014. E isso está fazendo cada vez mais diferença no comportamento do rio. A próxima figura é o comportamento... Não, a linda está fevereiro. Isso, beleza. Essa figura é a comparação agora do ano hidrológico como um todo, desde 1º de outubro até ontem, 6 de março. E aqui fica mais parecido, né? O acumulado total do ano 2018, 17, 18, que está na parte de cima, com o de 13, 14, que está na parte de baixo. Choveu um pouco mais, especialmente na porção oeste, aquele ano de 13 e 14, e outra diferença é a parte norte da bacia, onde choveu acima da média no ano de 14 e no presente ano hidrológico, vejam que choveu mais de normal para baixo. Isso é uma diferença importante, porque a porção mais baixa da bacia tem uma incidência mais rápida. Mas, além disso, foi a sequência temporal. Já falamos sobre isso, né? Em 2013 e 2014, choveu muito acima do normal, bem antes do pico da inundação, em janeiro e especialmente em fevereiro, sendo que no último, ou melhor dito, no ano hidrológico presente, atual, as chuvas mais intensas foram em novembro e em dezembro. Então, a parte dessa água já, imagino, escoou. Bom, a próxima figura é uma avaliação da previsão de chuva, previsão feita pelo modelo nos últimos 10 dias. A linha vermelha é a chuva prevista pelo modelo e a linha preta é a chuva observada, aquela estimativa que já comentei. Bom, vejam que foi muito boa a previsão, eu diria excelente. Acertar dessa forma um modelo meteorológico quantitativamente é a mesma coisa que acertar uma mosca a 1 quilômetro de distância.
porque nós sabemos que os modelos são relativamente bons para prever se choverá ou não choverá, mas quantitativamente eles não costumam ser tão eficazes, tão eficientes. Então, é mais uma vez uma estimativa muito boa, uma previsão muito boa. Já é a segunda, terceira semana consecutiva que o modelo se comporta assim, e de fato este modelo que a gente utiliza é um modelo bastante adequado para essa região, assim como era, por exemplo, o modelo ETA do INPE, que também utilizamos em outras oportunidades. Bom, a próxima figura é a previsão de chuva para a próxima semana no Brasil como um todo. Por que eu coloquei essa figura? Para mostrar que na próxima semana a chuva vai se concentrar mais ao norte da bacia do Rio Madeira, dentro daquela elipse, né? E vai beneficiar, por exemplo, a bacia do São Francisco. Então, estando a chuva concentrada mais ao norte, o volume que está previsto para o Rio Madeira é comparativamente menor. Essa é uma boa notícia. Então, de fato, não tem uma previsão de chuva tão abundante. O detalhe da chuva prevista está na próxima figura. Na parte esquerda, temos acima o acumulado total para uma semana e na parte de baixo o acumulado total para 2 semanas. Então vejam que de fato os maiores volumes estão previstos para a parte norte e a parte oeste. Sempre a parte oeste é a parte que costuma chover mais, mas tanto na figura de cima quanto a de baixo dá para ver que os maiores volumes, que é aquele azul escuro ou aquele laranja, estão mais a noroeste, naquela área marcada na elipse anterior. Então não é a bacia do Madeira a região que receberá mais precipitação nessa próxima semana. Na figura da direita está a previsão quantitativa do modelo para os próximos 15 dias. Os números que aparecem ali é o volume previsto para os próximos 3, 7, 10 e 15 dias. O modelo está se comportando bem em termos de acertar, né, o volume previsto, mas isso não é sempre que acontece. Em média, o modelo responde muito bem, mas vamos ter que avaliar na próxima semana como foi essa previsão. Então, esse é um comportamento médio do modelo, mas algumas semanas certamente ele pode errar por mais ou por menos. A próxima figura é apenas uma estimativa do que essa chuva prevista representa em termos de anomalia. Então, essa chuva, tudo bem, era 75 milímetros para 10 dias, mas o que isso significa? Bom, essa figura mostra, então, as anomalias, comparação com a média histórica da chuva prevista para a primeira e segunda semana. Primeira semana à esquerda, vejam que predomina dentro da bacia a cor branca ou marrom, ou seja, em termos comparativos, deve chover de normal para baixo do normal, para baixo da média. Então, não será uma primeira semana muito chuvosa. E a segunda semana não é muito diferente. Temos cor branca ou cor marrom. Então, em resumo, mais 2 semanas, estamos falando lá até o dia 20 de março, a previsão é de chuva normal ou até ligeiramente abaixo do normal. Não são esperadas, não são previstas chuvas muito expressivas, se, claro, o modelo estiver correto. Então, isso da minha parte. Eu vou passar agora a palavra para o Márcio. Boa tarde. Agora vamos para a segunda parte, né, que é a transformação das chuvas em vazão, né? Essa primeira figura, só para ficar bem memorizado, né, os pontos em o qual o modelo está gerando saídas de previsão de vazão, né? Podemos já para a próxima figura, que é o acumulado para os próximos 10 dias, né, previsto pelo modelo ICMWF, um modelo europeu. Então, está vendo ali um acumulado mais nas cabeceiras ali da bacia do Madeira, né, por volta de 150 e alguns pontinhos ali dando 200 milímetros do acumulado para os próximos 10 dias. Então, próximo, por favor. Agora vamos para as previsões, né, em Guajará-Mirim. Então, novamente, lembrando, né, que o modelo hidrológico, ele é um modelo chuva-vazão, né, e uso tanto as previsões do ICMWF como também do GFS, né. Aí a previsão feita com o ICMWF, lá para o dia 15 ou 16, alguns membros, né, estão indicando uma subida um pouquinho maior, né, ali para Guajará, por volta dos 16.500, 16.800, mas se a gente considerar a média, a vazão ali vai ficar estabilizada, né, em torno de 16 mil metros cúbicos por segundo.
Isso pelo ICMWF. Agora a próxima vamos ver o GFS. Próxima, por favor. O GFS está prevendo também uma estabilização, mas com uma vazão um pouquinho maior, e tem um membro ali que está meio solto, né? Está acima do valor daquela vazão de inundação. Então, mas dentro de vários membros, apenas um membro, a gente pode até considerar que pode ser uma parametrização do modelo lá que não está muito boa. Aí esse membro está dizendo que tem uma chuva maior do que o normal, né? O próximo, por favor. Próxima figura. Pronto, jusante do Rio Beni. Então, vocês podem ver um descolamento aí, tá, gente, do que está previsto, né, no primeiro dia, para o dia 7, que é hoje, com o observado. Então, isso é porque é o seguinte, o dado observado, eu estou pegando lá às 7 horas da manhã. Então, a vazão, agora meio-dia, 3 horas da tarde, já é outra vazão. Não é essa que foi lida lá pelo sensor às 7 horas da manhã. Então, isso é o que o modelo está prevendo para o final do dia de hoje, tá? Para o dia 7. Por isso a gente vê um descolamento. E a tendência que a gente vê ali em Jusante do Beni é uma leve descida na vazão, né? Pegando o termo médio aí como ponto de referência para as vazões nos próximos dias. Então, vamos ter um declínio, né? Bem leve na vazão, ficando ali por volta dos 35 mil metros cúbicos por segundo. O mesmo a gente vai observar na próxima figura, né, com o GFS. Próxima. Isso. Também. Só para você mandar, está tendo um delay quando você pede para passar o slide, aí só aguarda um pouquinho, porque a gente já passou, tá? Ok, vou esperar um pouquinho mais. Então, no GFS também a gente vê o mesmo comportamento, né, do modelo, né? Onde tem essa estabilização ali por volta de 35 mil metros cúbicos por segundo. Ok, ali na jusante do Beni. Para a próxima figura, por favor. Agora vamos para Porto Velho. Porto Velho, o ICMWF está mostrando também uma leve descida na vazão para os próximos dias, ficando abaixo dos 40 mil, né? Ou seja, por volta de 39 mil metros cúbicos por segundo. E a gente vê que todos os membros, né, estão indicando essa descida, ou seja, uma leve descida na vazão. Então, tem uma confluência, vamos dizer assim, de todos os membros indicando que a vazão vai ficar estabilizada ali nos 39 mil. Do GFS, a gente vai ver a mesma coisa, que é a próxima figura. Só com uma vazão um pouco acima. Então, é só vamos dizer assim, é uma diferença de modelo atmosférico, né, que um está prevendo mais chuva do que o outro, então se reflete nas vazões. Um está prevendo em 39 mil, o outro está ficando com 40 mil. Por volta de 40, 41 mil a vazão ali para o Porto Velho, né? Na próxima, que será um cenário. Isso, esse cenário, né, que eu venho gerando toda semana agora, na verdade diário, é onde o modelo é executado, né, com a chuva observada de 2014, 2015, 2016 e a média dos anos de 2000 até 2017. Então, e também vocês estão observando que tem as linhas tracejadas, que são as previsões tanto do GFS como do ICMWF, da parte determinística. Não temos mais aquela previsão por conjunto aí, né? Então, a gente vê que apenas 2 cenários, né, que estaria prevendo ou seja, a vazão maior que 43 mil, que seria uma chuva de 2014, se tivéssemos as mesmas chuvas agora em março, que choveu lá em março de 2014, e 2015 também, se tiver a mesma chuva equivalente lá de 2015, que aí a gente ia ter um rápido período onde a vazão ia passar dos 43 mil ali em Porto Velho. Então, os outros cenários, né, os outros 3 cenários ali mostram que se ficará bem tranquilo se confirmar chuvas equivalentes ao que a gente está simulando aí, né? Ou seja, fazendo esses cenários. Então, era isso que tinha para mostrar. Obrigado a todos aí. Bom, eu vou abrir para... Alguém tem alguma pergunta
inicial sobre as questões meteorológicas que possam fazer ao CEMADEM. ANEEL. Boa tarde, aqui é o Matheus da ANEEL. Você mostrou lá no gráfico o dado observado e o dado previsto e colocou que a diferença lá, que eu entendi aqui, é mais ou menos 2, 3 mil metros por segundo. Você está entendendo que essa diferença é só por conta do horário da medição de vazão? Eu achei uma variação muito grande para ser só por conta Esse dado observado que foi colocado no gráfico, né, é um dado que foi pego bem cedo da manhã, umas 6, 7 horas da manhã, ou seja, o que foi lido lá na estação. Então, quando chegar ao longo do dia, né, pode ser que essa vazão esteja próximo do que foi previsto para o dia de hoje, ou também pode esteja abaixo. Então, o erro pode ser menor aí. Então, isso a gente só pode confirmar, ou seja, para ver se o modelo está descolando muito, só com a comparativa amanhã. Que aí eu saberia qual foi a vazão observada de hoje, né? Que a de hoje a gente não terminou, ainda está chegando água nos pontos, né? Então aí tem esse leve descolamento aí, mas que a gente, assim, o modelo está fazendo uma previsão para o acumulado de vazão do todo o dia de hoje, né? E aí eu tenho um dado observado instantâneo daquela que é da cada 15 minutos, que é mandado lá para o sistema da ANA, né? Para os web services da ANA. Ok. Alguém mais tem alguma consideração a fazer sobre essa apresentação? Eu tenho. Então, começa pelo Arthur, depois o ONS. É o seguinte, na comparação que foi feita do previsto versus observado da chuva, lá na primeira apresentação, eu queria saber, foi feito só do modelo americano, né? Do modelo europeu, a gente não tem essa comparação. Aquele que ele falou que está muito próximo uma da outra, que a gente quase não está errando. O modelo europeu, a gente não tem essa informação também? Eu vou responder essa pelo Marcelo, né, que eu fiz, mas como foi colocado na sequência errada da apresentação, né, ficou no final da apresentação. Então, se a gente voltar para a apresentação, está lá no finalzinho, um comparativo da chuva acumulada, né, da previsão de chuva acumulada do SMWF com o GFS. Estão enxergando aí? Então, o Centro Europeu parece ter superestimado um pouquinho a chuva observada, lembrando que o GFS foi em cima, previu exatamente o valor. Então, aqui está a curva vermelha, que é do modelo europeu, ele deu uma previsão de chuva um pouco maior. Então, mas eles, se você olhar, eles estão bem próximos um do outro. Então, os dois modelos estão convergentes, vamos dizer assim, em termos de previsão. Ok, obrigado. ONS. Bom, eu tinha duas ponderações aqui. Uma na linha do Matheus, da ANEEL, no sentido de que realmente esse descolamento é muito grande e eu acredito que não seja por causa da leitura das 7 da manhã, porque as bacias estão todas em plena recessão, a gente não vê nenhuma bacia com subida, a gente não vê nenhuma previsão intensa de chuva, nem nada, só vê pancadas. O que a gente coloca no informe é o que a gente está enxergando aqui pelo ONS, e na verdade tem um descolamento que ao final do dia vai se mostrar maior, certamente bem maior. Então, esse modelo, aparentemente, né, não sei, não conheço o modelo totalmente, mas aparentemente ele tem um problema de inicialização, entendeu? Guilherme, deixa eu só complementar. O que eu acho que está acontecendo aí é que, embora o ponto de saída, né, não a previsão para o dia seguinte, mas o dia de ontem, embora não esteja descolado, o problema do modelo deve ser ainda, que eu falei na primeira reunião nossa, um problema de assimilação de dados. A assimilação de dados não é só o último dado observado está coerente com o último dado calculado pelo modelo, mas sim também a tendência do modelo dos últimos dias. O que eu acho que está acontecendo, para mim isso é nítido, enquanto que a tendência dos dados observados nos últimos dias é de queda, a tendência do modelo dos últimos dias, a tendência dos dados calculados pelo modelo dos últimos dias deve ser uma tendência de alta. E isso é um problema de assimilação de dados, que eu acho que deveria ser aprimorado
futuro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente tem aqui é que, pelo informe que a gente soltou hoje, Porto Velho, a vazão está da ordem de 38 mil. E eu vi ali que a previsão parte já de 40 mil. Então, eu vejo que tem uma informação um pouco desencontrada. Ou é o ponto de partida, ou é uma outra forma de obter a vazão em Porto Velho. Tá? Aliás, isso também eu gostaria. Oi, Joaquim, eu acho que é importante. Eu queria comentar mais tarde, mas já que o Guidon tocou nesse ponto de Porto Velho, e a CPRM também está presente, o que a gente vê é que quando a gente pega as vazões calculadas na Hidroeb, na parte de telemetria, e compara com as medições feitas pela CPRM nos dias 27 e 28, existe uma diferença da curva base. Só um minuto que a gente vai desligar as pessoas que entraram, tá? Só um minuto. Pronto, pode continuar. Então, nesses dias 27 e 28, você tirando da telemetria da ANA, eu tenho vazões no dia 27 de 39.700 e no dia 28 de 39.900. Enquanto que as medições nesse dia mostraram vazões de 37.500 e 38.100. Olhando para as vazões do gráfico do boletim da CPRM, a gente vê que nesse período entre 22 a 28 de fevereiro, as vazões tiveram sempre ali no máximo da ordem de 38 mil e pouco, enquanto que a telemetria da ANA indica vazões acima de 40. Entendeu? Normalmente, um desvio desse, que está da ordem de 5%, é um desvio plenamente aceitável, né? Quando a gente quer verificar uma variedade de curva-chave. No caso em questão, porém, devido à importância do valor da vazão, eu achava interessante que essa curva-chave ela fosse verificada e talvez revista a cada período de cheias, porque lá a gente deve ter uma influência de sedimentação relativamente grande. Anos que eu tenho tendência de sedimentação, que eu acho que é o que está acontecendo esse ano, e anos que eu tenho ali, a Jusante Porto Velho, uma tendência de erosão. Então, eu acho que esse 2000, e da mesma forma que a gente está tentando fechar a consistência entre os dois aproveitamentos, a gente tem que ter referências boas, tanto a Montante quanto a Jusante. Montante seria o Bene, que a gente acredita que seja um posto que não tenha muito problema de incompatibilidade entre medições e curva-chave, e teria que ser também Porto Velho. Então, eu acho importante, não sei, a CPRM, em conjunto com a ANA, verificar essas vazões que realmente ocorreram com base nas medições feitas pela CPRM, essas vazões que realmente ocorreram nesse período de cheia. E, eventualmente, fazer um ajuste na curva-chave usado na telemetria. Pelo menos no período, nessa faixa de vazões mais elevadas. Joaquim, a gente só um minuto. Entrou também a Andréa, que teve recentemente em Porto Velho. Andréa, se você também quiser opinar sobre essa discussão que está tendo, você também teve, né, Arthur? Sobre a questão de validação de curva-chave, sempre que tiver uma cheia, então a ONS está colocando se já não seria o momento de fazer algum tipo de revisão da curva-chave. Então, Joaquim, a gente está realizando campanhas de medição de curva-chave. A gente realizou semana passada, essa semana, a gente vai continuar realizando semana que vem. Inclusive, a Montante, lá no Mamoré, no Guaporé, a gente vai sair uma equipe para fazer medições também. Então, a gente vai reavaliar essa curva e assim que a gente tiver uma avaliação mais precisa, a gente reenvia essa curva para a ANA. Ok. Então, agora, Rogério, oi. Então,
Então, de alguma maneira, acatado o que você está colocando e está sendo feito já pela CPRM. E eu acho que, tendo alguma avaliação, a gente marcaria uma reunião de um grupo menor para discutir esse detalhe em específico, para não ficar nessa reunião que é muito técnico essa questão da curva-chave, para ficar aqui discutindo. Mas o compromisso é o seguinte, tendo alguma sinal da CPRM, nós convocaríamos uma reunião com o setor responsável da ANA que cuida disso para discutir o assunto de uma maneira mais técnica com vocês, tá certo? O compromisso da gente é isso. Então, eu digo assim, porque como é uma coisa muito mais técnica, né? Então a gente talvez precisasse fazer uma reunião específica só sobre a questão da curva-chave, tá? Mas já ficou registrada a sua preocupação e a CPRM aí está se dispondo a fazer essa avaliação e quando estiver disponível, solicitar a ANA a convocação dessa reunião e nós fazemos, tá? É o compromisso nosso com vocês, ok? É porque senão aqui a gente não vai conseguir fazer a correção da curva-chave hoje, mas está registrado e a gente consegue, no menor tempo possível, fazer isso em função do que a CPRM está dizendo, tá? Alguém tem mais alguma questão sobre essas questões meteorológicas? Semadem, se você quiser terminar, concluir, sim. É só para responder, esclarecer um pouco aí a questão do modelo, né? O modelo não está fazendo assimilação de dados mesmo, então não é um problema de assimilação. O modelo não está fazendo assimilação de dados. E se olhar direito aos seguros, não está falando 40 mil. O modelo está inicializando ali por volta de 39 mil em Porto Velho. Então, e a gente já, na semana passada, foi mostrado o desempenho do modelo, que até 7 dias, né, ele estava se comportando bem em relação ao observado, não tinha esse descolamento. Então, a gente hoje está se mostrando aí, né, esse descolamento, mas eu falei que é porque a vazão que eu peguei é com base na telemetria da ANA e comparei. E a gente pode observar também que lá daqui a esses 10 dias, a vazão vai se estabilizar ali no BN 36 mil, 35 mil, que seja, e em Porto Velho 39 mil, se considerar, vamos dizer, 39 mil como sendo equivalente à curva-chave que aqui está valendo para Porto Velho. Ok? Então, era só para esclarecer isso. Obrigado. Joaquim? Ok. Sim, por favor. Rogério. Seguindo aquela tua linha, né, de não discutir aqui questões técnicas, assim, no detalhe, eu acho que interessante marcar uma reunião técnica com membros aí da ANA, da Semadem, da ANS, convidando também as concessionárias, para analisar isso, porque eu não mostrei, nem vou mostrar aqui, mas existem desvios significativos em várias previsões do Semadem. A previsão que você mostrou foi um caso isolado. Eu acho bom a gente depois ver isso e discutir isso. Ok, Rogério, então vamos fazer só o seguinte, então. Na reunião que nós convocarmos para discutir a questão das curvas-chave, a gente discute também a questão da modelagem, que são praticamente as mesmas pessoas que podem contribuir, tá certo? Então, e aí incorporamos o Semadem na discussão, ok? Combinado. Bom, então, ONS, se vocês agora estiverem disponíveis, vocês poderiam fazer a apresentação. Ok. Boa tarde a todos. Na verdade, a apresentação tem um pouco mais do que o resultado do informe que foi enviado no dia de hoje, né? Então, o slide número 2 seria o diagrama, onde a gente vê que as bacias, todas as subbacias, estão todas estáveis e em ligeira recessão. Só o Guajará-Mirim teve um pequeno aumento, mas muito pouca coisa. Na verdade, pode ser considerado de estável para recessão, todas as bacias. A afluência geral no dia de ontem 35.099 e defluência 35.128 metros cúbicos segundo. Fechou o dia de ontem na cota 88,59 e hoje já está na 88,60 novamente, que está operando a fio d'água.
Para Santo Antônio, temos uma afluência de 38.723 e 38.756 de defluência, operando na cota 70,50 também em operação fio d'água. Observa-se aí em Porto Velho o dado de 38.273 de vazão. Próximo slide. Slide número 3, seriam as tabelas, né? Então, ali acima a gente vê as tabelas com os principais valores. Então, a gente observa aí que os usantes do BN já está em 33.399, continua caindo, né? E observa ali o dado de Porto Velho também e as folgas em relação à BR-364, onde na estaca 791 está com uma folga de 90 centímetros e em Jaci Vila está com uma folga de 1,22 metros. Logo abaixo tem os dados das usinas hidrelétricas, conforme eu já falei, né, de afluência, defluência e o rebaixamento, né? Em geral ficou rebaixado aí em 141 centímetros e Santo Antônio não rebaixou mais, só rebaixou em relação à cota maior que ele tem de operação, né, que é 71,30, se não me engano, e aí agora está operando na 70,50. As previsões para jusantes do Rio Bene, com a última vazão observada no dia de ontem de 33.399, está sendo previsto para hoje 33.600, amanhã 33.000, 32.700, 32.400 e para 5 dias à frente, ou seja, no dia 10, 32.300. Ou seja, a bacia continua em recessão ao longo desses dias todos e pelo que o CEMADEM nos mostrou, as 2 próximas semanas a gente tem sempre chuvas abaixo da média. Então a gente certamente vai continuar um processo de recessão nas bacias. Giral, com o dia de ontem fechando numa afluência de 35.099, previsão para hoje 35.400, 34.700, 34.600, 34.200 e para o dia 10, 33.900 para Giral, operando estritamente na cota 88,60. Santo Antônio, com a última afluência em 38.723 no dia de ontem, está sendo previsto para hoje 38.900, depois cai de novo para 38.700, 38.600, 38.600 de novo e 38.700 no quinto dia à frente, que é o dia 10 de março, operando na cota 70,50. Próximo slide seriam as figuras sobre Santo Antônio, né? Então de cima seria o gráfico das afluências observadas e previstas. A gente observa ali que é uma recessão suave, né? A gente vê que, na verdade, a vazão demora para cair, né? Vai caindo lentamente, mas a bacia continua em situação de queda. A cota 70,50 se mantém ao longo desses 5 dias e, em termos de defluência, a previsão de defluência é a mesma que a previsão de afluência, pois trata-se de uma operação a fio d'água, em princípio. Próximo slide, slide número 5. Aí temos o gráfico com as afluências a Santo Antônio, as vazões afluentes a Santo Antônio, desde o ano 2014 até o presente ano, né? Então a gente observa aí que o ano atual já descolou em relação ao ano 2015. Então 2014 e 2015 já estão bem acima do ano atual e ele começa a se aproximar do ano 2016, a curva do 2016. Então a última vazão prevista ali para Santo Antônio no quinto dia à frente seria 38.700, uma vazão que está bem abaixo do ano 2015. Próximo slide seria um gráfico sobre o posto de jusantes do Rio Bene, onde a gente mostra aí ao longo as vazões desde janeiro até agora, com o ponto de mínimo aí nos primeiros dias de janeiro, a vazão estava em 22.639 e veio subindo, né, deu um susto aí na gente e chegou a um pico de 35.863 no final de fevereiro e agora já começou a entrar em recessão com o último valor em 33.399. Então a gente já começou aqui o processo de recessão em jusante do Rio Bene. Próximo slide. Mostramos um detalhamento, um zoom maior, né, a partir de 4 de fevereiro, o gráfico, eu acho que não está vindo aí, pronto. O gráfico em
jusante do Rio Bene, no gráfico de cima, e a previsão para os 5 próximos dias. Então, o último valor 33.399 e o último valor previsto, que é para o 5º dia à frente, seria 32.300. Giral, também as vazões observadas e previstas, a gente observa a continuidade da recessão e a operação a fio d'água mantida na cota 88,60. Próximo slide, eu acho que seria o último slide, é só uma comparação de dados da estação de usantes do Rio Bene e de Porto Velho. A gente observa aí que no início do mês de janeiro, ou seja, até uma vazão em torno de uns 32 mil, as curvas estão praticamente iguais em termos de vazão. Quer dizer, mesmo você defasando ali o tempo de viagem da água e tal, elas estão muito próximas das curvas, ou seja, não tem uma margem de ter uma vazão incremental. Se a gente tirar da telemetria do jusante do Rio Bene e de Porto Velho. Então, fica muito próxima a vazão uma da outra. E depois que ele ultrapassa aí os 32 mil, tem vazões maiores, aí tem um distanciamento maior entre Porto Velho e os usantes do Rio Bene, só que a gente acha que essa incremental aí de 5 mil praticamente de vazão nos instantes finais, né, de 4 para 5 mil, é uma incremental muito alta. A gente acha que não deve ter 4 mil, 5 mil. Pode ter no máximo uns 2 mil, talvez, porque tem ali uns 1.300 na incremental entre Giral e Santo Antônio, e deve ter entre Jusantes do Bene e Giral mais uns 700, uma coisa assim. Então, deve estar em torno de 2 mil esse incremental e não em torno de 4 mil. Então, isso é mais um indicativo daquilo que o Rogério falou, da necessidade, então, da gente alavancar essa reunião para que a gente possa trabalhar com dados mais confiáveis. Então, eu acho que é isso que eu tinha a apresentar. Muito obrigado pela atenção. Me coloco aqui à disposição para dúvidas ou comentários. Obrigado. Eu acho que como as empresas têm apresentações, vamos fazer o seguinte, então. A SBR, se nesse atual momento quiser comentar, ou deixa para algum comentário das pessoas sobre a apresentação do ONS. Se vocês acham que é importante vocês complementarem logo agora, ou dar um tempo agora para discussão sobre a apresentação do ONS. Eu pergunto à SBR. O que é que vocês preferem? Da SBR, achamos que pode continuar as apresentações. Então, ok. Então você faz a apresentação que vocês encaminharam para a Ana, que nós já disponibilizamos para todos, tá? Bom, boa tarde a todos. Quem está falando aqui é Paula, da SBR do Rio de Janeiro. A gente veio aqui e enviou essa apresentação a todos como uma forma de complementar, e de contribuir à apresentação feita pela Ana na 7ª reunião da sala de crise, que foram umas fotos que foram mostradas de um sobrevoo realizado pela Ana no dia 27 de fevereiro, Bom, a gente olhando aqui, discutindo internamente, a gente viu que o material trazido pela Ana, ele é advindo de fotos aéreas, E quando você fala de altimetria, você fazer essas fotos do alto poderia trazer aí interpretações ou uma ilusão de ótica, uma verificação diferente do que se verifica lá na região, E aí a gente teve a ideia, a gente tem um pessoal de campo, E a gente pediu que esse pessoal fosse obter fotos sob uma outra perspectiva para que a gente possa ter a real dimensão da realidade que é encontrada na região, E contribuir e complementar aí as fotos realizadas pela Ana. A gente foi 2 dias depois, A gente foi no dia 1º de março. Eu até peço ao Pedro, que está lá em Porto Velho, eu acho que talvez até antes da gente começar a apresentação, seria interessante o Pedro fazer uma comparação da vazão do Rio, que estava no dia 27 de fevereiro, e do dia 1º de março, que foram os dias obtidos das fotos aí que nós vamos ver mais à frente. Você pode falar para a gente, Pedro? Você tem esse dado aí?
Sim, Paulo. As vazões estão estabilizadas, né, do Rio Madeira, né? Então, no dia 27, a vazão era de 35.500 no JRB. E no dia 1º, 35.700. Ou seja, praticamente é o mesmo valor, né? Porque não tem essa precisão toda, as medições. Não. Então tá bom. Então, a gente pode passar aí as fotos, que eu acho que vai dar uma boa dimensão para a gente, né? O que a gente procurou fazer, né? A gente procurou pegar, identificar os locais, né, das fotos feitas pela Ana, né, e apresentadas na outra reunião, e pedir que a nossa equipe de campo fosse em loco e por baixo, mostrando como efetivamente está, né? Aí a gente mostra a rodovia. Eu acho que aí um ponto importante é a gente considerar que a rodovia, né, ela foi pensada e se falou muito na reunião passada, né, na 7ª reunião, de que as rodovias estavam ilhadas, né? Pelo que nos consta, a rodovia ela efetivamente foi pensada para estar ilhada, porque ela foi feita para passar no meio do reservatório, ter água dos dois lados, né? O que se difere é que dentro de uma vazão muito alta, a água fica mais próxima ou mais longe numa vazão mais baixa, né? E aí a gente tem as fotos aí que ainda existe e não tá longe da rodovia. Caso ninguém tenha algum questionamento, a gente pode passar para a próxima. Aí a gente procura identificar exatamente os locais, né? E mostra exatamente como está a questão lá. Na primeira foto ali, vocês veem até que tem uma pessoa que mostra a distância, né, da água para a rodovia. Caso ninguém tenha nenhum comentário, podemos passar adiante. Deixa eu perguntar, você está imaginando que as perguntas seriam ao longo da apresentação ou ao final? Que aí as pessoas não estão... Não, qual que você prefere? Por mim, indiferente. Caso queiram aproveitar as fotos para perguntar, a gente fica à disposição. Então, vamos fazer então ao final, para não ficar quebrando a apresentação sua, para você mostrar o conjunto, tá? Combinado. Podemos seguir. Bom, aí é uma outra foto, né, apresentada, e a gente mostra ali como efetivamente está quando observado, com a observação de baixo, né? Você vê ali que tem a ponte, né? Tem, o Buco me ajuda, como é que é o nome daquele... Tabuleiro e a longarina. E a longarina. A longarina está de fora e ainda tem uma parte do pilar, né? O pilar da ponte, aquilo ali né? E, enfim, está bem distante a água aí. Podemos passar para a próxima. Aí a mesma coisa, né? A gente vê a longarina. O Buco estava comentando que a longarina tem 2,20, né? Então, quer dizer, no mínimo deve ter 2 metros e pouquinho aí, ou que está até 3 metros aí de diferença. Podemos passar para a próxima. Aí a mesma coisa, né? A gente vê, dá a dimensão, você vê que na primeira foto quase invadindo a BR, ou se já não invadiu, né? Mas a gente vê aí que tem um bom espaço entre a água e a estrada. Oi? Esse é o ponto mais baixo, né? E esse ainda é o ponto mais baixo, né? Então, assim, não tem nenhum outro ponto que esteja pior do que esse, né? Vamos passar adiante. Aí, a mesma coisa. Cada ponte é o vão livre embaixo. O vão livre ali embaixo, na foto ali que se obteve de barco, né? Podemos passar adiante. Aí também a gente vê aquelas estruturas ali que estão identificadas na primeira foto da Ana, né?
E a gente obteve foto das estruturas e se vê que elas estão em local seco, né? Podemos passar por mim. Aí é na região das balsas, né? A gente vê o local ali e a gente vê como por baixo está, com acesso bonitinho, tá tudo certinho. Podemos passar para o próximo. Aí já é na região de Abunã, né? A gente pegou exatamente aquele barco, né, que estava parado. Você vê que ele está parado e tem uma parte ali seca, né? Que está seco. É o acesso, né, ao rio ali, e de forma elevada ainda por cima. E no outro você vê a gente pega o terreno daquela casa ali e mostra, e a gente vê o rio lá embaixo, né? E essa casa é uma casa que está bem na beira, na zona de APP. Aqui é a mesma coisa, né? O barco, onde ele está, e você vê a diferença de elevação. Aí a gente pegou como referência essa estrutura vermelha e na outra ali, aquela outra estrutura ali, que é um barco, né? E você vê até que tem uma escada ali, né? De acesso à parte seca ali, que a escada está completamente do lado de fora. Podemos passar. Nessa foto a mesma coisa. A gente pegou pontos de referência ali e a gente vê que a situação tá bem tranquila. E nessa última foto aí, é só para complementar, né, o raciocínio, né, a gente tem a demonstração do que efetivamente, né, aconteceu na comunidade de Abunã, né, Oi? Com uma vazão maior. Com uma vazão infinitamente maior, que essa é a vazão de 2014, uma vazão histórica e excepcional. A gente pode ver aí que onde tem o azul claro é a cheia histórica, né, de 2014, e você vê exatamente no distrito de Abunã, que é esse perímetro aí demarcado em amarelo, onde essa vazão histórica e excepcional chegou. E a gente vê que não há nenhum ponto da BR atingido, mesmo nessa vazão, né, ali no perímetro de Abunã, e o máximo que se atingiu foi exatamente a área de APP, né, que na verdade nem era para ser habitada, né, porque é uma área de preservação permanente, mas de qualquer maneira só se atingiu essa parte, e mesmo assim nessa condição excepcional aí que a gente tem verificado todos os anos, que não vem se repetindo isso como foi uma TR de 300, né, 300 anos. Era só essa, na verdade, a ideia foi contribuir, né, com os dados apresentados pela Ana, porque eu acho que a gente tem que ter uma visão muito realista, porque as consequências, né, do que vem sendo se discutido aqui, é muito na linha do que o ONS falou e a ANEEL e tudo mais. A gente tem que ter muito cuidado com o tratamento dos dados que são feitos aqui, porque eles geram consequências, né? Consequências para a comunidade, consequências para a geração de energia e a disponibilidade das usinas e a geração de energia para o setor, né? Enfim, eu acho que era só uma questão de contribuir aí e a gente trabalhar um pouquinho com a realidade. Muito obrigada e a gente fica à disposição. Bom, Adriano? Paula. Bom, Paula, boa tarde, está falando a Alain, da Superintendência de Fiscalização, aqui da ANA.
A gente, enquanto você estava falando, a gente estava discutindo aqui e aí tem algumas questões que apareceram durante a sua discussão, a sua apresentação, né? Em primeiro lugar, só um esclarecimento sobre o sobrevoo, né? Para nós foi muito útil, muito importante fazer para a gente ter uma noção espacial um pouco mais completa de qual seria o efeito de uma eventual inundação da rodovia, né? Como a gente vê nas fotografias, as extensões são muito grandes, né? E o sobrevoo nos auxilia a ter essa visão mais global dos trechos extensos aí que poderiam ser inundados, aliás, vários deles. Inclusive, nós estamos programando um outro sobrevoo para em torno do dia 27 de março, né? A gente iria até na próxima semana, mas com o início da recessão das vazões, a gente imaginou que não seria o caso, a gente já tem a realidade fática dessas vazões que estão acontecendo, mas em perspectiva de que possa ocorrer um novo aumento de vazões e a gente ainda não passou pelo pico, a gente está programando outro sobrevoo para completar esse entendimento, né? Uma pergunta que ficou aqui foi a questão, você mostrou o aterro que foi feito da rodovia, né? E eu acho que numa das primeiras fotos mostrando água dos dois lados, né? Pergunta é se esse trecho ele foi alteado ou era um trecho original, né? E se foi alteado, ou se, em um caso ou outro, se você tem informação se ele foi dimensionado como barragem ou como dique, né, para conter a água ou o fluxo de água de um lado para o outro. Porque uma preocupação que se tem é que haja algum tipo de rompimento por conta do fluxo de água de um lado para o outro. E uma outra pergunta até se vocês têm algum tipo de monitoramento geotécnico desses barramentos, né, desses aterros, né, uma vez que talvez eles não tenham sido dimensionados para ter tanta água assim, talvez possa ocasionar algum risco de rompimento por conta de percolação de água, né, de um lado para o outro. Isso foi uma preocupação que nós tivemos. Eu já vou emendar nas outras perguntas, que é para aí talvez você responda de uma vez só e aí a gente fica mais fácil a dinâmica. Uma outra coisa foi, quando você mostrou a ponte, e aí tem a longarina dela, aí tem 2 metros e pouco de longarina, pela foto que você mostrou, parece que o nível d'água já está bem próximo da longarina, né? Pelo que a gente conhece das normas do DENIT, deveria haver uma folga de 1 metro entre a longarina, na fase da longarina e o nível d'água, para a cheia de 100 anos, né? Então a gente está ainda com a cheia de 15 anos, talvez, ou menos, né? Então, não sei se você tem essa informação de qual é essa folga entre o nível d'água e a face da longarina, né? Bom, eu acho que, não sei se tem alguém que tem mais alguma questão, mas eu acho que por hora era isso. Sim, tem uma última questão, a gente não chegou a mostrar, mas no sobrevoo também, a gente verificou algumas questões com o logboom, a questão do vertedor de troncos. Vocês têm alguma informação sobre como é que está sendo a operação do vertedor de troncos agora? Assim, houve algum rompimento do logboom? Ele está rompido ou não? E se o vertedor tem operado a contento com os níveis d'água que existem hoje? Então, são essas 3 perguntinhas para a gente entender um pouco melhor aí da realidade, já que vocês estão aí em campo. E eu acho que também só também dizer que eu acho que é importante também esse monitoramento de vocês, ir a campo também, realmente sobrevoo, você não tem a identificação das cotas, etc., é mais uma visão global, então é muito importante continuar fazendo isso também para a gente ter essa visão in loco, né? Como é que está a situação, né? Até para a gente ter uma noção da realidade, como vocês estão falando. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu vou tentar responder aí as perguntas e as preocupações, tá? Quanto à estrada, ela não funciona como dique, e sim como vaso comunicante, porque embora não dê para ver evidentemente, você tem na base da rodovia, você tem bueiros que ligam de um lado e outro, então não existe diferença de nível entre a cota de um lado e a cota do outro. Todo ele está na mesma cota, consequentemente dentro de um lago único. Então você não tem
o risco do rompimento por diferença de pressão. Tá? Então, e desde o início, no primeiro alteamento, esse trecho, que é o mais baixo aí, inclusive, ele foi feito foi alteado, tá? Ele já teve o primeiro alteamento e será objeto do segundo alteamento agora, tá? E ele vai continuar, embora mais alto, mais elevado, ele vai continuar em toda cheia com a água dos dois lados, tá? Mas para isso os bueiros fazem a comunicação, então não existe a pressão de um lado ou de outro maior aí para ter um rompimento como barragem, como dique, tá? Existem outras preocupações de preservação do pavimento, preocupação de estabilidade, muito mais por capilaridade e outros itens aí que estão todos eles contemplados no projeto, tá? Quanto à ponte, a diferença de nível que é solicitado nesse tipo de ponte é de 30 centímetros e não de 1 metro. Você tem de 1 metro, tem até de 2 metros, dependendo se você tem navegação de barco, dependendo do que é arrastado pelo rio, dependendo dos usos que tem. Nos nossos casos aí, todos eles 30 centímetros. Tá? E a outra questão, que é o vertedor de tronco, ele tem operado. Quando você está com uma cota mais baixa, você tem que fazer a ajuda para a operação dele com rebocadores, às vezes para fazer com que o material passe. Então, ele se torna um pouco mais trabalhoso e demorado na passagem dos troncos. Mas ele está ainda em cota operacional. Você perguntou do rompimento, que lá no sobrevoo vocês observam, você tem troncos na frente da casa de força da margem direita. Realmente houve rompimento do logboom da margem direita, tá? Uma ocorrência de operação aí, a ONS e a ANEEL sabem bem, houveram alguns tripes, isso acabou provocando um rompimento, mas que a gente está controlando, vamos dizer assim, o volume de madeira que acabou passando para frente da casa de força foi menor. A gente conseguiu, com outras medidas, fazer o desvio de madeira para o vertedor de tronco, né? Então isso aliviou. E talvez no próximo sobrevoo já vai ver a área novamente limpa lá, tá? Então essa é a situação aí. Espero ter respondido o questionamento. Eu só tinha uma pergunta. Na avaliação de vocês, sem ter feito o rebaixamento, em algum momento a estrada teria inundado esse ano? Repete para mim, Joaquim, faz favor. Na avaliação que vocês fizeram, se não tivesse tido rebaixamento, se o reservatório ficasse na cota 90, em algum momento a estrada teria sido atingida? Respondendo aqui da usina, Joaquim, sim, né? Com a vazão, com o pico de vazão que ocorreu até agora, com a vazão máxima, pelas nossas contas, teria havido uma pequena inundação ali na região da estaca 791. Né? O trânsito não teria sido interrompido, mas de qualquer maneira não seria uma situação adequada, né? Então, por esse motivo, a gente considera que a operação de deplecionamento ela teria que ter sido realizada de qualquer maneira, talvez não nessa cota que nós estamos hoje, né? Mas teria sido necessária sim, para manter uma borda livre adequada na rodovia BR-364. É por isso, né, Joaquim, que a gente está aí junto ao DENIT, fazendo os esforços, todos nós, né? E que pretendemos altear a rodovia esse ano, né? Pedro,
Aqui é Alan de novo. Também tem só uma última pergunta para você. Paula, não sei o nome dela. E a Paula. No último slide sobre a Bunam, você mostra aquele estudo lá, né? Só para a gente tentar também consensar essa questão. Nessas datas que vocês mostraram, que é abril de 2014, né? Você sabe qual é a informação sobre qual era a cota que estava operando geral nessa data de abril? Olha aí. De 14, né? Pedro tem isso. Deixa eu ver se tem alguma informação sobre isso. Nós estamos verificando aqui. A cota 90, ela não estava na cota 90. Já tinha começado a rebaixar o nível d'água do reservatório. Ok. Bom, abrir para os demais. Só um comentário. Alguém mais tem alguma consideração sobre essas apresentações que foram feitas tanto por parte do ONS quanto por parte da empresa, da SBR? Alguma dúvida que está surgindo? Não. Então, o Rodrigo, que é nosso superintendente aqui, ele gostaria de fazer uma consideração. Não, é uma consideração rápida. Eu não sei se o DENIT está aqui presente, mas eu gostaria de depois que o DENIT, caso ele não esteja presente hoje, depois ele nos fornecesse os dados oficiais do DENIT com relação a essas folgas que o Alan mencionou com relação à longarina e outras folgas padrão que o DENIT adota, tá? Eu acho que na próxima reunião, então, alguma consulta ao DENIT seria importante. E mencionar um pouco para a Paula aí, que ela falou que a gente tem que ter cuidado com o tratamento dos dados para geração, para população. Acho que todos nós temos esse cuidado, sobretudo a Agência Nacional de Água. Bom, alguém mais gostaria de comentar? Eu gostaria. O MMA gostaria de comentar. Espera aí. Desde a primeira reunião, quando a SBR contrapôs a autuação da ANA, você colocou que algumas situações conflituosas não deveriam ser tratadas aqui. Eu me dei ao trabalho de avaliar um estudo de 2006, até porque não tinha conhecimento desses aproveitamentos hidrelétricos, aquele estudo da COBRAP, com a participação do Ministério Público, de 2006, a avaliação da EIA-RIMA. E a gente observa que as controvérsias, elas sempre se apresentam nessas discussões. Eu então perguntaria à ANA e ao IBAMA se já não seria o caso de se fazer uma revisão desse EIA-RIMA. Se existe algum posicionamento nesse sentido. Porque quando a gente lê aquele documento, que ele é feito pela COBRAP, que fez uma consultoria com a participação de várias entidades, tem lá pelo menos uns 10 consultores, existem recomendações diversas. A recomendação de 2006, de alteamento da BR-364, está lá. Assim como outras tantas. Não é? E a gente observa que hoje, me parece que o projeto, a obra está implantada e que os ajustes vêm sendo feitos com a obra em operação. Eu então perguntaria ao IBAMA se não seria o caso de fazer uma revisão desses estudos. Ou se, no caso, a ANA iria assumir a responsabilidade de estar a todo momento demandando revisões e estudos. Está lá em 2006 colocado a necessidade de estudos complementares de remanso. Desde 2006 está lá registrado em vários locais. Então a minha questão é simples. Diante de tantos eventos, de tantas controvérsias, se já não seria o momento do IBAMA, eu acho que seria o IBAMA, né? Me desculpe aí o meu engano, se houver, de pedir uma revisão desses estudos. Afinal de contas, nenhum aproveitamento ótimo desses empreendimentos está sendo observado. Estão sendo desligados em determinados momentos.
A minha colocação é essa. Eu coloco aqui, Joaquim, no sentido de que, quando você fala que questões mais técnicas deveriam ter outro espaço, eu acho que esse assunto, pela extensão dele, deveria ser tratado à parte. Mas eu acho que se a ANA já não está tratando disso, eu acho que está em parte, a gente tem observado, né, nos estudos feitos de Remanso, aquele estudo lá de 2015, né, eu acho que deveria ser objeto de uma revisão. Até porque nós temos os perfis de chuva e de vazão de 2014, 2015, 2018. Ou seja, um empreendimento que foi inaugurado em 2013, em 5 anos, nós já temos 3 eventos dessa natureza e temos uma sala de crise. O que é que se prevê daqui para frente? Desculpe, mas eu acho que essa questão é imperiosa. Eu vou deixar, aqui tem na mesa o IBAMA presente, mas eu vou só trazer um pouco o sentido da sala de crise que foi criada. Quer dizer, a sala de crise foi criada para o enfrentamento dessa atual situação nas condições que estamos tendo hoje. Quer dizer, aqui está sendo criada uma ambiência, e isso foi importante, e depois eu vou pedir para a SBR se posicionar e o próprio ONS se posicionar, da importância de termos um ambiente que as questões sejam colocadas, sejam discutidas, para que essas questões sejam esclarecidas, porque antes da instalação da sala de crise, a discussão era que ia inundar tudo, que ia ser uma cheia, que não ia ser a de 2014, mas ia ser uma grande cheia, e aqui está se conseguindo mostrar com dados, com realidade do momento, né, que a gente está vivenciando, que está sendo possível enfrentar essa situação com prevenção, né? Então esse foi o sentido dessa sala de crise, é atuar na prevenção para que o governo pudesse atuar, caso necessário, se alguma coisa indicasse a necessidade de uma intervenção superior. Nada impede que essas coisas que você está colocando sejam discutidas, como eu disse. Aqui não queria discutir o EIA-RIMA, porque a EIA-RIMA tem toda uma metodologia de consultas, de tudo mais, que tem que ser obedecida, termos de referência, esse tipo de coisa. Mas o IBAMA, eu vou dar a oportunidade a ele, para ele complementar e dizer, o que é que eles estão pensando fazer em relação a esse assunto. Mas, volto a insistir, o mandato dessa sala não incluiria esse tipo de atividade, tá certo? Mas nada impede que o IBAMA, já que você perguntou, preste algum tipo de informação sobre isso. Mas antes do IBAMA falar, eu gostaria que o ONS, a SBR e Santo Antônio comentassem se o que eu falei também é entendimento de vocês. Por favor, ONS. Sim, não. Totalmente pertinente. A gente considera que a sala de crise é um instrumento muito eficaz, muito importante, primeiro, para a gente ter um nivelamento, né? Todos os agentes, todos os atores da bacia têm um nivelamento. A gente tem sala de crise no Tocantins, no São Francisco. A gente não tem sala de crise só para cheia. A gente tem sala de crise para seca, né? Para escassez de água e tudo. E muitas vezes na sala de crise se tomam decisões, né, de flexibilização de restrições operativas, de defluências mínimas, etc., que são fundamentais e que os atores têm que estar presentes, porque isso tem um impacto muito direto na sua atividade econômica e de consumo de água, né? Então, eu acho que a ANA coordena brilhantemente essas salas e acredito que seja muito importante para todos nós que exista esse instrumento sempre que necessário, ou seja, sempre que tem algum problema, ou seja por escassez de vazão, seja por excesso, a gente tem que realmente, inclusive, por exemplo, também tem a hidrovia, né? A questão da hidrovia, a gente montou sala de crise para a hidrovia também, então do Tietê-Paraná. Então, na verdade, a gente é muito importante que essas salas existam e a ANA está de parabéns pela condução das reuniões. Não, eu falo mais também nessa questão de um mandato limitado, que nem tudo é adequado ser discutido na sala de crise para não perder, assim, vamos dizer assim, o foco. É isso, é só isso. Aí eu vou deixar
Ele quer depois discutir um pouco mais, mas eu vou fazer uma rodada e só um pouco. Não, só passar para os outros e depois a gente reabre a discussão. Então, SBR, qual o entendimento que vocês têm dessa coisa que nós estamos fazendo, tentando aqui na sala discutir com os meios que nós temos disponíveis hoje e atuando muito na prevenção? Ô Joaquim, a SBR faz as palavras tuas, da ONS, tá, sobre esse assunto. A única coisa que eu gostaria de colocar é que talvez a desinformação, eu não identifiquei quem fez o questionamento aí, talvez ele não tenha a informação toda, e por isso que ele fez esse questionamento, que ele falou de novo estudo do IBAMA, o que está sendo feito, inclusive quando falamos agora do alteamento da rodovia, é dentro do processo que foi a incorporação da cheia de 2014, 2015, que levou às novas cotas da rodovia. Então, são questionamentos que ele está fazendo pelo desconhecimento de todo o processo, tá? Mas, quanto ao posicionamento da sala de crise, são nossas as suas palavras aí, ok? Ok, depois eu passo de volta para ele se identificar melhor. A Santo Antônio, se quiser comentar agora alguma coisa. Joaquim, do lado da Santo Antônio, o posicionamento só vem a reforçar essas considerações que já foram feitas, né, tanto pela ANA como pelo ONS, que a sala de crise, né, o objetivo está sendo atendido, né? Esse questionamento, ele também é pertinente, né, do Ministério, só que o ponto de vista nosso é que ele deve ser tratado num outro fórum. Ok. O Acre. Acre, se quisesse comentar. O governo do Acre. Tá caindo? Bom, Rondônia, se quiser comentar. Aqui é Miguel, é de grande importância essas reuniões, porque deixa tranquiliza, evita as conversas paralelas, alguns dados não normais para funcionamento. Então, facilitou a vida de todos nós, essas reuniões, assim, a gente fica mais tranquilo em relação à situação da questão do Madeira, dessa cheia. Tá, então, essa era só uma rodada rápida para a gente. Eu sei que todo mundo tem, como eu disse, tem anseio de outras coisas serem discutidas, mas a preocupação nossa é que se a gente abrir na sala de crise, a gente perde o foco. E eu vou deixar você de volta, você talvez se identifique melhor, porque o SR não... Perfeitamente. Agora, mais tranquilo, eu posso dizer que meu objetivo foi alcançado. Eu não quero discutir isso na sala de crise, e evidentemente que não dá para discutir aqui. Mas é evidente, eu sou Joselito Alves, sou especialista em saneamento, especialista sênior, engenheiro civil, engenheiro sanitarista ambiental, especialista com mestrado em regulação da indústria de energia, ministro da disciplina hidráulica na universidade, um currículo. Eu sou do MMA há 6 meses apenas e vim conhecer esse processo agora. Só que acho que para participar eu precisava conhecê-lo mais e fui atrás da análise do EIA-RIMA. Eu acho que o que se discute aqui é o que deve ser discutido aqui. E até falei que a condução da ANA para uma sala de crise é exemplar, eu não discuto isso. Mas o que não se discute aqui, que para mim é de suma importância, não é, vem a ser o desempenho e o perfil desses dois empreendimentos hoje, principalmente diante dos estudos realizados. Se a gente verifica a análise feita do EIA-RIMA pela empresa que eu já falei, a Cobrap, junto com o Ministério Público, lá existem várias considerações que não foram observadas. Por exemplo,
O fato de se colocar que o alteamento deveria ser feito em 2006, apenas está sendo registrado aqui agora que já foi feito um e vai ser feito um segundo. A questão é, por que se faz 2 alteamentos? Não é? Alguma coisa aconteceu aí no meio do caminho. Bom, é fato também, eu já vou encerrar. Eu já vou encerrar. É fato também que existe uma série de outras questões que precisariam ter um foro específico para ser avaliado. É só isso que eu coloco. Ok. Então, o IBAMA está na mesa, o IBAMA vai só comentar e a gente vai passar para outro ponto da pauta. Joselito, eu sou lá do IBAMA, entrei há pouco para trabalhar nesse empreendimento. Mas eu lhe digo o seguinte, que essas reavaliações são feitas constantemente dentro dos programas ambientais que são conduzidos no âmbito de cada um desses empreendimentos, e normalmente, a cada 4 anos, você tem uma renovação de licença dessas usinas. Então, todos esses pontos são normalmente recolocados, retratados, revistos, reavaliados, além dos, com base nos relatórios mensais, trimestrais ou anuais, eles são reavaliados de forma mais profunda quando tem renovação de licença de operação, que é o caso, por exemplo, atualmente de Jirau, que tem um parecer que está em análise pela diretoria, já foi feito pelos técnicos. Então, todas essas questões, elas são reavaliadas. Só para complementar em relação ao alteamento da BR, quer dizer, a cheia de 2014 fez com que os estudos conduzissem a uma nova perspectiva de impactos em toda a região. Não é só a BR, tem moradias em Jaci, Paraná, áreas rurais que estão sendo todas reestudadas e tendo implicações até às vezes que os empreendedores não gostam muito, que é de relocação, que é fato, mas que é inegável, mas que isso aconteceu só em função de fatos novos, certo? Então, assim, o licenciamento entende os processos de licenciamento como uma coisa dinâmica, que os fatos devem ser reavaliados, o EIA está constantemente sendo reavaliado e caso haja necessidade de tomadas de decisões, de medidas novas, elas vão sendo feitas. Então é isso que eu poderia lhe dizer, mas convido você, já que é da nossa casa, a visitar lá o IBAMA e, enfim, ter acesso aos relatórios todos do empreendimento. Bom, para fechar esse assunto aqui, o doutor Rodrigo. Não, é só para fazer uma informação complementar. Os estudos de remanso, se você quiser, as notas técnicas da Agência Nacional de Águas, podemos disponibilizar a qualquer momento, assim como a gente já disponibilizou em inúmeras ocasiões para diversos outros atores. Eles estão disponíveis, é só solicitar. Eu vi, está tudo ok. A única coisa que eu faço é que eles foram previstos desde 2006. Eles foram feitos agora em 2014, 2015. Bom, vamos na sequência da nossa reunião. Bom, primeira discussão a frequência semanal ainda eu acho adequada. Então eu pergunto que alguém tem alguma consideração sobre a nossa próxima reunião acontecer somente daqui a 7 dias, em função desse quadro que foi colocado, de não ter nenhum tipo de previsão nesses próximos dias de aumento anormal das vazões, principalmente que afetam a estrada. Então, podemos continuar com a frequência de 7 dias, ou seja, a nossa próxima reunião ser na próxima quarta-feira. Alguém é contra esse tipo de posicionamento ou ainda se mantém adequado à frequência semanal? Ok, então todo mundo está entendendo que a frequência semanal é ainda mais adequada para... Arthur, você quer falar, Arthur? Eu queria falar, mas não é da frequência semanal, não. Tá certo, mas da frequência semanal você está concordando? Concordo. Não, se você acompanha mais... Posso falar ou espero depois? Bom, então, pode, você já está falando, pode falar. É o seguinte, como a gente está acompanhando as cheias, né, a gente da CPM, a gente não acompanha só a cheia no Madeira e sim em Porto Velho. Eu só queria passar uma informação que em Príncipe da Beira, no rio Guaporé, o rio já passou 40 centímetros da cota de inundação
E em Guajará-Mirim, no Mamoré, falta 10 centímetros para atingir essa cota. E segundo as nossas previsões, isso pode ocorrer já amanhã durante a noite. Então, já que tem Defesa Civil, todo mundo aí na sala, então acho essa uma informação importante. E como a gente tem essas vazões altas aí no Mamoré e no Guaporé, como eu disse anteriormente, a gente está deslocando uma equipe para a região também para fazer as medições de vazões nessa região. Ok, isso é importante porque, como eu disse, embora a gente não esteja discutindo muitos detalhes da própria região em si, mas essa informação sua é fundamental para os governos dos estados e defesa civil, né, de que há uma previsão de aumento de vazão em alguns pontos que você citou, né? Então, eu acho que é importante esse registro. Alguém tem mais algum ponto que eu gostaria de comentar? O setor nosso de registro lá de informações, Paula, disse que nessa data do dia 5 de abril, a cota está 89,14. Depois você pode confirmar. Mas no nosso registro, a cota em geral está 89,14. Bom, alguém tem mais alguma informação que gostaria de comentar? Não. Joaquim? Sim, por favor. Joaquim? Aqui da Usina Geral, por favor. Sim, por favor. Estou confirmando aqui, está a cota do nível d'água do reservatório de Giral, 89,14, na data daquela imagem. Eu gostaria também de fazer uma consideração e um pedido, por favor. A consideração relacionada com as previsões recentes do CEMADEM, né? Que apesar da crítica que houve hoje, né, eu entendo que elas já melhoraram muito, né, desde o início aí das reuniões da sala de crise. Eu acho que o CEMADEM tem se empenhado em introduzir melhoramentos, em ajustamentos, e hoje nós temos previsões bem mais aderentes à realidade, tá? Pode ser melhorado? Pode, nós também gostaríamos de contribuir para isso. E a questão da atual estabilidade das vazões, né? Que não há nenhuma previsão nem de chuva, nem de níveis, vazões de rios afluentes que denotem que haverá um aumento de vazão nas próximas, talvez, 10, 15 dias. Bem, então, em função disso, aí vem o pedido, né? De temporariamente, apenas temporariamente, tá? Suspender nosso trabalho aqui na usina de previsão de vazões nos sábados, domingos e feriados. Tá? A qualquer momento, naturalmente, dependendo da necessidade, da demanda, a gente voltaria a fazer esse plantão nesses dias de feriado, de fim de semana. Haveria alguma objeção com relação a isso? Veja bem, eu não tenho essa autonomia para dizer assim, olha, está todo mundo dispensado e volte à condição original. Eu só diria o seguinte, nós estamos num momento de consolidação de um modelo, inclusive, por exemplo, amanhã a Casa Civil está chamando a gente para uma apresentação do plano de contingência. Por quê? Porque a Casa Civil também está encarando esse assunto da máxima importância como um modelo que pode ser replicado em outras situações também. Então, eu acho que é importante, e eu sei que o esforço é grande de trabalhar sábado e domingo. Eu sei por mim, porque eu sou responsável aqui na ANA de fazer e ficar desse sobreaviso no sábado e domingo nas emergências. Mas eu não acho que seria adequado, faltando um pouco mais de 2, 3 semanas para terminar essa quadra chuvosa, se a gente chegar e disser assim, ó, está todo mundo liberado e acontece alguma coisa e a gente fica difícil. Então, eu peço só, Pedro, o esforço de vocês. Eu acho que essa situação, pelo histórico dela, ela no limite, ela chega nas primeiras semanas de abril, no limite, né? Então, eu acho que é um esforço de 2, 3 semanas mais, mas que a gente vai ter que se adequar. Eu, por exemplo, aqui, nos próximos dias, vai ter o Fórum Mundial da Água. Todo mundo da ANA vai para o Fórum Mundial da Água. O único que não vai é o Joaquim, porque ele vai ficar aqui fazendo as reuniões de sala de crise. Quer dizer, então,
eu coloco isso com clareza, no sentido de que seria importante a gente ter esse esforço. Tá? É um pedido pessoal que eu faço, no sentido de a gente não desmobilizar, pelo exemplo que nós estamos dando de sala de crise, só por isso. Tá? Mas você tem razão que não tem nada previsto nos próximos dias que indique uma gravidade que precisasse ter vamos dizer assim, uma mobilização extrema. Mas eu acredito que é possível a gente ter essa boa vontade de, pelo menos nessas 2 próximas semanas, no limite, 2, 3 semanas, ainda fazer isso, tá? Mas, entendido que é mais uma recomendação, um pedido que a gente faz para não desmobilizar, é isso. Alguém mais gostaria de comentar? O Acre está calado, estamos tranquilos, porque fomos chamados essa semana para uma reunião pela Polícia Rodoviária Federal do Acre, mas que infelizmente aconteceu o pedido numa sexta-feira e era para a reunião na segunda e não podia ser por videoconferência, então a gente não pôde participar. Mas se vocês quiserem comentar, por favor. Aqui do Acre, Coronel Velasquez, né? Dizer que no momento estamos na tranquilidade, né, devido à situação que estamos aí com as nossas cotas dando normalidade, né, e dizer que, como reforçando o que o Joaquim falou, a manutenção dessa sala de crise, né, ela é importante porque não passou ainda o período que nós temos aí crítico, então é interessante que a gente mantenha, né, até a gente passar essa situação, se possível, né, crise cheia, e após isso a gente pode até ver uma situação de desmobilizar a sala futuramente, né? Mas até esse período do dia 20, que é as previsões que nós temos, é importante que nós mantenhamos, né, essas atividades, né, para a gente fazer esse acompanhamento mais de perto, né, e estarmos aí fazendo essa troca de informações. E aproveitando a justificar a ausência do Dr. Armando, que sempre acompanha as reuniões aí da sala de situação, ele está cumprindo a agenda oficial. Ok, então estamos mantida a reunião e vamos pedir o esforço de todos para continuar fazendo as previsões e fazendo as estimativas. Nossa próxima reunião está marcada para o dia 14 de março, às 15 horas, hora de Brasília. Bom, eu queria agradecer, como sempre, a todos por terem participado da sala e pelo esforço que cada um e cada entidade está desenvolvendo no sentido de termos a transparência e a tranquilidade para informar a população sobre o que está acontecendo. Muito obrigado a todos.